Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo encontre guarida no seu coração. Mais uma quarta-feira de oração e de estudo da Palavra de Deus. Nós, como sempre, esperamos um pouquinho, porque existe um grupo que nos acompanha assiduamente. E hoje, a primeira a entrar aqui para mim foi a Michele, hoje não foi o Tião. Boa noite, Michele, que Deus abençoe. Vamos aguardar mais um pouquinho para que outros irmãos também estejam conosco. Enquanto você chega na nossa live, eu peço a gentileza. Hoje também estou vendo aqui a Marisa. A Marisa também está entrando. Eu acho que é o José. Vou pedir que vocês deixem aí um comentário logo inicialmente, porque eu vou identificando as pessoas que estão chegando. E você que vai assistir esse estudo depois, gravado, é só você antecipar esses primeiros momentos e ir direto para o estudo, para o momento da oração. Eu tenho certeza que você pode fazer isso. Era o Samuel. É Samuel, muito bem. Também estou vendo que está chegando o Eider. Por gentileza, irmão, só dá o feedback aí do áudio. Eu também vou me conectar, como eu faço. Vou me conectar para compartilhar. Vou me conectar no computador que está ali do lado. Eu daqui, a tecnologia é fantástica, né? Eu daqui, sem fio, a gente consegue conectar tudo. Então vamos lá. Vou me conectar aqui também e já vou compartilhar. Bom, se ninguém até agora colocou que o som está ruim, é porque o som deve estar satisfatório. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Coloquem para mim como é que está, por gentileza, irmãos, o áudio para vocês. Estou compartilhando a live. Pronto. Já fiz a minha parte. Você que está chegando, faça isso também. Bom, está ok. O Eider está colocando que o áudio está ok. Valéria está dizendo que está ok. Muito bem. Que bom. Nós vamos esperar só mais um pouquinho. E em seguida nós vamos ter o nosso momento de oração, momento de leitura da Palavra de Deus, caminhar mais um pouquinho. Estou vendo aqui Marquim Maciel, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe também. Marquim, é isso mesmo. O Luiz Otávio também está dando aqui o boa noite. Marisa está sinalizando que está tudo ok. Já somos 11 pessoas conectadas. Eu sugiro que você, nesse momento, compartilhe a live para os seus amigos, para os seus familiares. Josiel, estou vendo também aqui o ícone do Josiel. Muito bem. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê a direção. Felipe, oi Felipe, como vai? Tudo bem? Quanto tempo, hein, Felipe? O Vladimir está aí também. O Vladimir está chegando para a nossa comunidade. É muito bem-vindo, está participando aí das nossas reuniões. Logo, logo vai estar aí na classe do pastor. Felipe Gomes, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém, Felipe. Amém. Quem mais? Quem mais vai comentar aqui no início da live? Nós vamos orar. Se você quiser deixar também o seu pedido de oração, você faz isso, coloca na live, que com certeza um irmão vai estar assumindo o seu pedido. Josiel também está dando boa noite, a paz do Senhor. A Lene Cristina também está aí com a gente. Eu acredito que é a irmã Lene que corta o meu cabelo, acho que é ela, está dando aqui uma boa noite para todos. Lene também tem... não, né, a Lene Cristina. Essa aqui é a Lene da padaria. Da padaria aqui da Coelho da Rocha. Então, se você eu sugeri para você cortar o cabelo com a irmã Lene, que corta o cabelo, não compre pão na irmã Lene. É uma outra irmã. Pastor Walter Gil, boa noite, irmãos da PIBAP. Tá aí o recado do pastor Gil. Já está dado, pastor Gil. Seu recado já está dado.
Muito bem. Um pouquinho de água. Vamos orar? Já somos 15 pessoas. Estou vendo também a Jucenã. A Valéria está dando aqui uma boa noite. Boa noite, Valéria. Valéria Xavier. Regina Bezerra, seja bem-vinda. Eunice, oi Eunice. Boa noite, Regina. Jucenã também já acenou e já está dando boa noite. Tá bom. No mais, no final, a gente faz aí os comentários que vocês estão colocando aí no chat. Vamos buscar o Senhor? Vamos falar com Deus? Se tiver algum pedido de oração, coloca aí no chat. Então, nesse momento, a gente ora de olhos abertos, né, para ver se aparece algum pedido no chat, né? A gente acompanha aí os pedidos de oração no momento de oração e intercede. Eu sei que são muitos pedidos de oração, muitos. A motivação no nosso coração é grande de ver o nosso país também curado dessa pandemia. As notícias do sul do país são notícias que nos levam a orar pelos irmãos do sul, né, da região sul, orar, né, pelo sul de forma geral, pelas pessoas. O Brasil como um todo, né? Sei que o sul está mais alarmante, porque eles esgotaram os leitos deles, e tem gente que está perdendo a vida na fila, né? Então é alvo das nossas orações, as famílias enlutadas, pedir que o Senhor nos dê uma direção, pedir ao Senhor que abençoe os nossos governantes no sentido de que eles consigam ter um consenso. Eu tenho usado essa expressão desde o início da pandemia, que os nossos governantes consigam sentar à mesa e deixe as diferenças nesse momento de lado, as diferenças políticas, ideológicas, as diferenças de intenções pessoais em relação às suas carreiras, e consigam sentar à mesa para discutir como melhorar a situação do brasileiro como um todo. Essa tem sido a minha oração. Tenho pedido a Deus que de verdade os corações sejam movidos e que eles consigam achar um consenso, porque não precisa concordar em tudo, mas tem que haver concordância de que o povo precisa ser a prioridade de quem governa. É um povo que elege seus governantes e esses governantes precisam abençoar o povo. Então nós vamos orar pelo nosso país. Orar pelos nossos governantes automaticamente. Vamos colocar pessoas que amamos, pessoas que nós temos intercedido por elas, né? Desculpem. Lembrar do irmão Moisés, lembrar da irmã Régina. Hoje eu estive conversando com o Rômulo e foi descartado o Covid na Régina, foi descartado, mas requer cuidados, porque já é uma pessoa que tem mais de 80 anos. Vamos estar orando pela Régina, vamos estar orando pela Renata, vamos orar pelos familiares, tantos outros, né? Tantos outros motivos que vão chegando através da família, dos amigos e dos vizinhos. Vamos falar com Deus. Meu Senhor, nesse momento nós paramos tudo para falar contigo, para pedir a tua bênção, para pedir ao Senhor que o Senhor abençoe esta nação. Visita, Senhor, os estados, e visita o Brasil, Senhor. É tão difícil falar de um estado ou do outro, mas
A sensação que temos é que o Sul está vivendo o pior momento nessa pandemia. Então visita o Brasil, mas também visita o Sul. Te pedimos pelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos, que o Senhor cuide destes, que o Senhor traga o alento. Rogamos ao Senhor que haja manifestação da Tua mão poderosa, Senhor. Porque quando os homens não fazem o que têm que fazer, inocentes pagam. E eu quero pedir então, Senhor, que o Senhor entre com providência, Senhor. Por misericórdia, Senhor. Nós te clamamos isto. Continua manifestando a Tua graça, Senhor, salvífica nesta nação. Porque nós sabemos, Senhor, se a pandemia vai continuar pela permissão do Senhor, nós vamos enfrentar os dias maus. Mas que tenhamos em mente que todo tempo, toda hora, o Senhor está pronto e quer salvar pessoas, reconciliar pessoas com o Senhor. Então que neste momento, ó Deus, do caos, da crise, da dificuldade, pessoas possam alcançar o bem maior, que é a salvação em Cristo Jesus. E que a Tua igreja aqui na terra tenha esta mensagem para proclamar, anunciar a centralidade do Evangelho, que transforma o homem, que traz o Teu reino, o Teu governo sobre as nossas vidas, e que traz a eternidade para agora, para a nossa vida aqui, mas também que nos gera a esperança de um reino pleno do Senhor. Então, que possamos anunciar esta mensagem e nos alimentar com esta esperança. Senhor, cuida das famílias, cuida da Tua igreja, visita os Teus filhos agora que estão conosco aqui, visita cada lar, Senhor, abençoa cada porta que se abriu para esse momento de oração e de leitura da Tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, nos abençoa. Essa é a oração que fazemos ao Senhor. E fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Se puder, também digita amém aí no chat para que haja interação. Muito bem, Rosângela chegou e a Et Neto também está conosco. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós vimos o capítulo de número 3 na semana passada. E falamos do que é o pecado, esse estado de rebelião, o grande problema da humanidade, é o sentimento que o homem permitiu entrar em seu coração. Nós vimos que a tentação é algo necessário dentro de uma característica da formação humana, porque nós somos seres feitos à imagem e semelhança do Senhor. E com a tentação nós exercitamos essa liberdade que Deus nos deu, porque não tem como ser um ser à imagem semelhante de Deus e sem liberdade. Com a liberdade nós estamos sujeitos a permanecer com Deus ou se afastar dele. Isso são consequências e Deus sabe de tudo isso e ainda assim fez a humanidade deste jeito. E a tentação, a gente percebe que é a permissão de Deus. Porque nós sabemos que o mal não surge com Deus. O mal surge no coração de Satanás. O mal surge no coração da serpente. É algo que está no interior desse ser. Da mesma forma, o mal poderia ter surgido no coração do homem. E se o mal surge no coração do homem, este homem fica na mesma condição de Satanás, sem a condição de ser salvo, alcançado pela graça e a misericórdia. E aí é o papel da tentação. A tentação leva este mal ao coração do homem num ato externo.
vem de fora para dentro. O homem, mesmo assumindo as suas responsabilidades, a gente não pode deixar de entender isso, o homem decide ser Deus, o homem decide ceder ao desejo do coração, mas o homem é levado, ele é tentado, e ele não vence a tentação. Logo, com o plano de Deus salvífico, o homem também pode ser levado à restauração. O homem continua sendo livre para escolher a quem ele quer seguir. O homem continua sendo livre para escolher se vai continuar com a herança do Adão ou se quer receber a herança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, da mesma forma que o homem é tentado e permite a sedução, o homem também é persuadido. A ele é revelado, também de forma externa, porque internamente o homem não consegue também encontrar a salvação. E aí o processo também é externo. É Deus que se revela, é Deus que planeja, é Deus que executa, é Deus que alcança o homem. E o homem tem a liberdade de permanecer do mesmo jeito ou seguir o caminho de Jesus. A gente não comentou na semana passada, mas o capítulo 3 é tão rico e o tempo não permitiu, mas algumas coisas é importante antes da gente entrar no capítulo 4. A gente precisa entender que a queda do homem no capítulo 3 tem alguns efeitos. E eu pontuei aqui alguns, e você em casa pode estar pontuando outros. Enquanto a gente vai falando, você vai refletindo, você também vai recebendo de Deus. E o primeiro efeito, um dos primeiros efeitos que nós percebemos, é que com a queda do homem, nós vemos o efeito físico. Há um efeito físico, há uma consequência física. O efeito espiritual se concretizou quando o homem permite deixar o desejo de querer ser Deus entrar no seu coração. Isto é um efeito espiritual. Isso entra no coração humano, por isso é um estado de rebelião. Mas também há um efeito físico. Deus, quando chama o homem para conversar e a mulher para conversar, ele diz, olha, vai haver consequências. Para a mulher, a ideia do parto com dor é uma ideia de consequência física. É isso que o autor de Gênesis está querendo comunicar. Existem consequências na vida de vocês, na questão física, na saúde de vocês. O homem vai trabalhar e agora vai suar, vai cansar, vai ter um esforço, vai empregar força, ele vai se desgastar na fadiga do trabalho. Há um efeito físico na queda. Então, as questões físicas que hoje o mal se manifesta, você pode ter certeza que são consequências, são efeitos do pecado, como a doença. É efeito do pecado. É efeito desse distanciamento da humanidade. Você está conseguindo compreender? Há um efeito emocional. Os nossos problemas que envolvem as nossas emoções têm a ver com essa natureza decaída. Quando Deus se aproxima do jardim e o homem se esconde. O homem que tinha uma liberdade, um relacionamento com Deus puro. Agora o homem ele se esconde, ele vai para detrás de uma árvore. Há efeitos psicológicos nesse comportamento. Então a gente percebe isso também. Então os problemas emocionais, né, a gente vai descobrir que isso também é fruto do pecado. É só você conviver com uma pessoa de forma mais próxima que você vai perceber que ela não é tão normal assim. Já dizia, né, os ditados e as músicas que de loucura todo mundo tem um pouco, né? Então a gente vai vendo os efeitos emocionais também atingindo
a humanidade através do Adão, através da Eva, né? E que vai se estender aos dias de hoje. Você precisa entender isso. Os problemas que envolvem as emoções e às vezes que geram consequências assim, que a gente fica surpreso, em alguns momentos espantados. Tudo isso vem com o pecado. A gente precisa compreender bem Gênesis 1 e 2 e compreender Gênesis 3. Já disse que Gênesis 1 e 2 vai revelar a missão de Jesus, mas Gênesis 3 revela a nossa condição. O que Jesus vem restaurar é Gênesis 1 e 2, mas Gênesis 3 é a nossa condição. Sob o efeito do pecado, fomos atingidos fisicamente, emocionalmente, fomos atingidos socialmente. Quando Deus chama Adão e a Eva para uma conversa, a primeira coisa que o Adão faz é não assumir a sua responsabilidade diante de Deus e colocar a culpa na mulher. A mulher que o Senhor me deu foi ela que me induziu. Eu sou inocente, é nada. Então a gente percebe que a partir daquele momento, efeitos sociais. Então toda estrutura social, e aqui eu entendo que não é a estrutura que faz o homem, mas é o homem que desenvolve a estrutura. Eu entendo que o homem realmente é mau em essência. Este homem desenvolve estruturas e todo nível estrutural da nossa sociedade são níveis relacionais. Não tem vida sem relacionamento. Sua família é relacionamento, seu emprego é relacionamento, sua vizinhança são relacionamentos. Então, não tem vida sem relacionamentos. Você pode até evitar ao máximo, mas mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Você vai precisar do motorista de ônibus e há uma relação dele com o patrão dele, mas também há uma relação dele com aqueles que vão utilizar do serviço. Você vai precisar que alguém entregue a comida na sua casa pelo aplicativo, é uma relação. Você vai precisar de que alguém te socorra em algum momento, já precisou de socorro? Eu lembro que com 3 meses de casados, exatamente isso, com 3 meses de casado, a minha esposa, ela cai da laje. E eu naquela época não tinha carro, e eu saio na minha avenida com a minha esposa nos braços, desmaiada, e a primeira pessoa que passou ali na frente, que foi um vizinho de frente, ele saiu com o carro da garagem. E olha que eu não tinha muito contato com esse vizinho, o Luciano. Mas foi ele que me atendeu. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a gente vai percebendo que não dá para viver sem relacionamentos. E o pecado atinge todas as estruturas relacionais, desde o casamento, a família e o seu desdobramento, e tudo aquilo que a sociedade produz é afetada na relação. Você precisa também compreender isso. Você precisa compreender que o cara que toma o seu celular ali na esquina, ele está debaixo dessa natureza pecaminosa. Por isso, a solução para toda a sociedade começa assim no homem. E o único que pode mudar a vida do homem é quem criou o homem, é Deus. Deus tem o plano da reconciliação, Deus tem o plano da comunhão, Deus tem um plano para aniquilar os efeitos de uma natureza pecaminosa ou de um estado de rebelião. Os efeitos também são ecológicos, o texto bíblico diz isso. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver a natureza sendo afetada. E em Gênesis capítulo 4, vocês vão ver com mais detalhes ainda a natureza sendo afetada pelo pecado, pela ganância do homem. A natureza, a partir do momento que o homem peca, ela já começa também a ser alterada. Aquela plena comunhão que a gente imagina e conjectura teologicamente com os animais, né? Essa plena comunhão, essa harmonia, ela vai acabar. Essa harmonia com a natureza. O jardim do Éden nos dá uma ideia, essa expressão jardim nos dá uma ideia
de uma habitação sem catástrofes. E hoje a gente vive as catástrofes, que é a natureza, que sofreu com o rompimento. Você está conseguindo entender? Então esses efeitos a gente percebe no capítulo 3 de Gênesis. E hoje a gente avança para o capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e você pode ler na sua versão. Eu sugiro que você leia até numa versão diferente, porque você ganha 2 vezes, ok? Na Nova Versão Internacional, o versículo 1 está assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz, e ela deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Que coisa interessante, né? Aqui já vai revelando o sistema econômico do período, né? De que forma girava a economia, né? Então, era uma economia agrícola pastoril. E lá na frente a gente vai ver os desdobramentos, ok? Bom, 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Preste bem atenção como é que está na NVI. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. A oferta é consequência de quem traz. Interessante, né? E aí já vai respondendo algumas questões que são levantadas a respeito desse texto. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Lembra que eu falei que um dos efeitos do pecado é a questão do efeito ecológico? Olha aqui, mais uma variante do problema da ação do homem e afetando a questão ecológica, né? A Terra agora não vai dar mais como era antes. E esse processo só tem sido acelerado ao longo da existência humana. Ok? Vamos continuar. Disse Caim ao Senhor:
Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. E aí é que a gente vai vendo o sinal da graça de Deus. Aqui são sinais da graça de Deus do Antigo Testamento. É claro que quem está escrevendo, e por tradição Moisés, não tem ideia desse conceito graça que nós vamos ver no Novo Testamento. Mas quem olha o Antigo Testamento na perspectiva de Jesus, começa a ver a graça de Deus. Começa a ver a graça de Deus se manifestando. Interessante que o Caim não é o único homicida que recebe essa graça e essa misericórdia de Deus. A gente pode ver aqui Moisés, né? Moisés assassinou um egípcio. Nós vamos ver até o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo também assassinou cristãos, consentiu na morte de muitos cristãos. E há quem diga até que o espinho na carne de Paulo é a lembrança do que ele fez com a igreja antes de se tornar igreja. Então a gente vai percebendo isso. E se nós fôssemos pensar aqui numa justiça para o Caim, na verdade, não só o Caim, mas ninguém sobraria. Ninguém sobraria. Mas pela graça de Deus, o Caim foi poupado, e pela graça de Deus, Moisés, Paulo, eu e você. Nós fomos poupados pela graça e a misericórdia de Deus. Posso ver um amém aí na tela? Ouvir eu não posso, mas posso ver aí na tela? Fomos poupados pela graça de Deus. Muito bem, vamos continuar lendo. Então, versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Há algumas perguntas aqui neste primeiro bloco. Algumas perguntas que eu acredito que geralmente são feitas. São perguntas bem repetitivas, né? Mas que volta e meia é dúvida de algumas pessoas, é dúvida. Então, por exemplo, por que Deus rejeita a oferta de Caim? Algumas pessoas tentam até buscar uma ligação com a ideia de que o Abel ofereceu abater um animal, e isso faz uma ligação com a prática que mais à frente nós vamos ver de redenção, de expiação de pecado, mas é forçar muito do texto. Eu diria que uma conclusão mais plausível e que a gente não tem que estar explicando, tirando muito algo que não está no texto, é a ideia de que o que Deus estava analisando naquele ofertório era o coração. Era o que queimava dentro. Qual era a motivação. É tão interessante que o texto diz que o Caim leva algo da terra, que faz parte do seu trabalho. Mas o Abel, ele separa não só um dos primeiros animais, mas ele separa a parte gorda. Na NVI está assim, separa a parte gorda, separa o melhor corte. Então, se vê a motivação. A gente percebe aqui que o primeiro problema entre irmãos acontece num culto. Aqui é uma celebração, é um culto a Deus. E existem cultos que são aceitos e existem cultos que não são aceitos.
Interessante que eles estavam no mesmo ambiente, diante do mesmo Deus, mas as motivações, o que Deus não aceita é Caim. E Deus aceita Abel. É o que está lá dentro do coração. É a motivação. Como é que você tem vivido? Porque o culto é a vida. Você tem vivido um culto a Deus? A sua motivação de vida é viver para Deus? Exatamente, viver para Deus. Viver para Deus é colocar tudo que você realiza e faz para a glória de Deus. Por isso você faz do jeito de Deus. Você faz para que o reino de Deus, e reino é governo de Deus, seja sinalizado na sua vida e as pessoas vejam que existe um jeito diferente de viver, que é o jeito de quem está na presença de Deus. Então o culto é a vida. E quando nós vamos ao templo, isso é reflexo do culto que é a nossa vida. E como é que você vai ao templo também? Você vai lá para você assistir o culto ou você vai lá para prestar um culto? Você vai lá para ser servido ou você vai para servir? Essas perguntas precisam ser feitas porque é exatamente isso que Deus está analisando na nossa vida. Quando nós olhamos no livro de Atos a história de Ananias e Safira, e nós vamos ver lá o Barnabé que entrega, coloca tudo aos pés dos apóstolos de uma terra que ele vendeu, e você vai ver Ananias e Safira reproduzindo a mesma coisa. O Barnabé, ele entrega um culto, não era a quantidade, não era o valor, mas era como foi feito. Então, como é que está a nossa vida com Deus? É uma reflexão. E isso vai respondendo essa questão. Nós estamos lidando com um ser que conhece os nossos pensamentos. Quando eu cheguei a essa compreensão sobre a tentação, de que era algo que era projetado por Deus, para que Deus tivesse dentro da sua própria justiça um meio para salvar o homem, eu não sei se você conseguiu perceber isso, você vê como é que Deus enxerga. Aqui é só um pouquinho dessa visão do futuro que Deus tem. Porque se o mal tivesse surgido dentro do homem, o homem não teria mais jeito. Assim como Satanás não tem, mas a tentação que Deus permite, olha só. Então a gente vai vendo esse Deus que sabe de todas as coisas e que está conduzindo mesmo a história da salvação. Ele tanto está conduzindo que já no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, até a ação ali do inimigo em tentar estar dentro daquilo que Deus planejou para que possamos ser salvos, para que alguns se salvem. Então Deus sabe quem nós somos, Deus sabe como está o nosso coração, Deus sabe se naquele dia realmente nós entendemos o Evangelho, entendemos com a mente, entendemos com o coração e passamos a entender com a nossa prática, um entendimento que vem de forma ampla, um conhecimento. É por isso que Paulo diz que nós conhecemos a Cristo. É esse conhecimento pleno que afeta as nossas vidas, que muda as nossas vidas e que a gente passa a viver o culto a Deus. A gente passa a viver o culto. Olha que coisa profunda. Então, cabe essa pergunta. A gente tem que perguntar por que Deus não aceitou a Caim. Mas também temos que perguntar, Deus tem aceitado o nosso culto, a vida que nós estamos vivendo? Porque o templo é reflexo do que somos. E nem sempre o aparente no templo revela o que realmente está lá dentro do nosso coração. É isso que nós estamos oferecendo a Deus. Outra questão que de repente se perguntam é por que Deus permite, e eu já respondi isso, por que Deus não castiga de forma mais severa o Caim?
E aí já respondemos que é a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e Deus controlando a história da salvação. Se nós não entendermos que Deus realmente, a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai conseguir entender algumas coisas que fogem da lógica humana. Então precisamos confiar realmente que Deus está controlando. E se fosse para Deus punir o Caim conforme a nossa visão, porque ele recebeu uma punição, mas alguns acham que foi branda. Mas se fosse para Deus castigá-lo conforme a nossa percepção, a grande verdade é que se não houvesse a manifestação aqui da graça, da misericórdia de Deus, não seria apenas o Caim que seria punido, todos nós seríamos punidos. Todos nós já estaríamos numa condição eterna de afastamento. Seria muito ruim. Então aqui nós já vemos o prenúncio da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E aí é uma explicação plausível para essa pergunta desse primeiro bloco. O que significa, de repente, a terra amaldiçoada recebe sangue? O ato do homicídio, o que significa isso? Né? A terra ser maldita porque bebeu do sangue. Isso aqui é aquele desdobramento realmente ecológico, né? Daquilo que o ser humano está fazendo na terra. Porque talvez a gente tenha a sensação de que os nossos atos, eles são atos que afetam apenas a nossa vida, mas não é verdade. Os nossos atos afetam um todo, afeta a sociedade, de forma mais drástica ou de forma mais branda, de forma benéfica e de forma maléfica. Existem comportamentos nossos que talvez a gente não tenha nem ideia, mas que tem um desdobramento tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, e eu não gosto de falar dessa forma, porque para mim isso se mistura de uma forma que a gente não consegue separar mais, porque eu entendo que todo movimento físico é espiritual e todo movimento espiritual atinge a nossa vida física, porque a gente não tem como ficar separando isso. Mas aqui dá uma ideia de uma manifestação do Caim que afeta a natureza como um todo e afeta o próximo, né? E a gente continua ainda nesse padrão, desenvolvendo coisas e que talvez a gente nem perceba. Mas existem coisas que estão estabelecidas, existem coisas que dificilmente a gente vai conseguir mudar, porque vai revelando o declínio da humanidade, que a gente vai destruindo a natureza, destruindo os recursos, destruindo o próximo. Ok? Mas isso vai revelando a natureza. Então essa é a ideia da terra amaldiçoada por causa do sangue que ela bebeu. É uma linguagem bem poética, mas que tem aí a espiritualidade prática do que vai acontecendo com a humanidade separada de Deus. Outra pergunta que pode surgir é se a marca que o Caim recebeu, porque Deus age de misericórdia, e Deus fala para o Caim, não, as pessoas não vão lhe matar. As pessoas não vão lhe matar. Então, Deus dá uma marca, e isso é muito sério que eu vou falar agora, porque um tempo atrás, até mesmo dentro da compreensão de pessoas que se diziam cristãs, olhavam para esse texto e justificavam a prática do racismo, né? Chegou até se construir uma reflexão teológica apontando para essa marca como se fosse a cor da pele, para apontar então uma determinada etnia. Não tem como justificar isso, até porque a descendência de Caim acaba, e as etnias que nós temos hoje já não descendem mais de Caim, então não tem como justificar isso. E pior, porque as pessoas falavam isso para causar mal a determinadas etnias. E a gente percebe que no texto bíblico, a marca que ele recebe é para que o mal
não alcance a vida dele. Então, até nisso era uma forçação para justificar práticas do passado, práticas escravagistas, né? Então a gente não pode olhar sob essa direção, porque não tem nenhuma sustentação. Que marca é essa? Dificilmente nós vamos saber que marca é essa. Tá? Há especulações, há conjecturas, mas não temos como afirmar nada a respeito dessa marca. Apenas que Deus deu uma marca para que não houvesse a vingança. E eu acredito que a gente vai continuar estudando na semana que vem. Nós vamos ver como é que se deu a caminhada da vida do Caim. Né? Como é que foi a vida do Caim? Com quem o Caim casou? O Caim, com tudo, o Caim conseguiu casar. Olha que coisa interessante. A gente vai ver isso na semana que vem. Com tudo, o Caim vai ter aí filhos, vai ter netos, e a sociedade vai se desdobrando. Os filhos de Caim virão. Mas isso a gente guarda para quarta-feira que vem, a gente continua esse capítulo 4. O que eu gostaria que você guardasse hoje no seu coração é realmente a reflexão sobre como é que tem sido a sua vida de culto a Deus. Como é que você está levando essa ideia de viver uma vida que glorifica e que adora ao Senhor? As celebrações no templo fazem parte disso, mas não podem resumir. Eu diria que a maior parte do culto que nós ofertamos, dedicamos ao Senhor, é no dia a dia. Como é que está a sua vida de oração? Como é que você tem se relacionado com Deus? Você tem dedicado ao Senhor um tempo? Um tempo para falar, um tempo para compartilhar? Será que você tem buscado em Deus, através da palavra, orientação para a sua vida de verdade? Será? Eu acho que é essa reflexão que cabe para essa quarta-feira. Como é que está a sua caminhada com Deus? E aí eu estou falando não daquilo que é externo, porque talvez a oferta do Caim estava até bonito, com verde, com cores, mas não é disso que se trata. Porque antes de rejeitar a oferta, o que Deus estava rejeitando era a motivação, a vida. Então, que possamos ter realmente uma sinceridade diante de Deus na nossa caminhada. Repito, o templo é importantíssimo na nossa caminhada do ajuntamento e da comunidade, mas o templo precisa ser reflexo do dia a dia, da adoração. Eu diria que o templo é o momento que a gente leva a oferta, mas a adoração é o dia a dia, é a motivação, é o que Deus está vendo no dia a dia. A minha oração é que possamos juntos de verdade, um ajudando o outro, porque não é fácil, mas que juntos possamos caminhar nessa direção de buscar uma vida que agrada a Deus. E como é de praxe, uma vida que agrada a Deus é uma vida semelhante à de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar. Que você nesta noite aí no seu lar possa sentir a presença do Senhor. Aí no seu lar você possa ofertar ao Senhor, adorar ao Senhor. Que aí no seu lar você possa ter uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade. Esse é o desejo do meu coração. E se você também deseja isso, eu acho que juntos podemos fazer mais uma vez uma oração a Deus. Meu Senhor, abençoa o teu povo. Visita cada lar. Visita, Senhor. E que esta noite a mão bondosa do Senhor traga alento, que a mão bondosa do Senhor enxugue as lágrimas, que a mão bondosa do Senhor dê o recurso, o sustento, que a mão bondosa do Senhor nos acompanhe numa noite de sono
de paz, de sono revigorador. E que amanhã, Senhor, possa ser um novo dia para vivermos em adoração ao Senhor, numa vida que glorifica o Teu nome. Ajuda-nos nessa caminhada, na caminhada da santidade, do aperfeiçoamento, de uma vida semelhante à de Jesus. E é em nome de Jesus que nós fazemos esta oração. Amém. Graças a Deus. Muito bem, estamos chegando aqui no fim. Eu estou vendo aqui a Valéria Santos, que é a Sandra. Eu vi a Eunice. Eu vi a tia Raquel, que já começou a compartilhar spoiler. Já começou a falar quem é a noiva do Caim. Isso é spoiler, ele não pode não, Raquel. Né? Cadê? O pessoal aí que gosta de comentar aí, dizer, dá tchau aí. Aproveita agora para escrever no chat aí, abençoar o pessoal e dar tchau. Isso, faltam 5 minutinhos para a gente encerrar aqui. A Michelle também, tá dando uma boa noite. A Roseli, não acho que eu não falei de você, Roseli. Muito bom. Que Deus dê uma noite abençoada para todos. Gente, tchau. Até domingo, domingo pela manhã, domingo à noite, estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos. Tchau, fiquem com Deus.